22 de junho de 2026, atingido e atingido da bacia do Rio Doce. Às vésperas da promessa que o juiz federal fez para os atingidos, de movimentar a ação judicial dos 54 meses, a senhora Funasa, que hoje quem é o responsável lá é o ex-ministro do Lula, que hoje trabalha na Funasa, responsável pela análise da bacia do Rio Doce. Os atingidos, todo mundo desesperado, com medo, porque o Rio Doce ele está poluído, ele contém metal pesado, que todo mundo sabe que não tem como desaparecer do nada, e se tentar tirar o metal pesado, o rejeito do fundo, das beiradas da barragem, vai revirar de volta, outra vez vai revirar o rejeito e vai poluir ainda mais. Eu espero que a Funasa tenha a decência de não mentir, para os atingidos, para os moradores, principalmente aqueles que não têm água tratada, os que moram no norte, tipo de Toeta, Aimorés, Resplendor, Baixo Guandô, e daí por diante, até no litoral, até onde veio o desastre de Mariana. Porque nós atingidos não aguentamos mais mentira. Nós que fizemos parte de comissões levantadas com o Ministério Público Federal, que diz que iria ouvir todos os atingidos, para poder, em cima do que eles estavam ouvindo, trazer melhora para o atingido, e isso não foi o que aconteceu. Nós atingidos não fomos ouvidos, nós lideranças não fomos ouvidos. Tudo que nós pedimos, quando chega no dia lá, hoje existe um movimento que é o MAB, que é um movimento de esquerda, eles conseguiram colocar todo mundo lá. Quando tem votação, um atingido comum do município, de um bairro, ele não faz parte dessa votação. São as lideranças deles que votam. Hoje a maioria que está lá dentro são as lideranças do MAB. Resumindo, eles tomaram conta de tudo. E eles são peça do governo hoje, como que se estivesse representando a maioria. Eles não representam a maioria dos atingidos. Nunca representou a maioria dos atingidos. O que deveria ter feito, ser ouvido morador por morador, ter tido uma votação individual com cada morador, de cada bairro, de cada cidade. Isso não aconteceu. Resumindo, eu espero, nós atingidos esperamos que pelo menos dessa vez na Justiça Federal, porque o que nós ganhamos na Justiça Federal foi derrubada pelo desembargador Ricardo Machado Rabelo. Até mesmo as análises do auxílio financeiro, que aquelas pessoas que são do Novel, que recebia, que esperava receber o auxílio financeiro, que tinha o mesmo documento de quem recebia o AF, que eram poucos que tinham carteira, conseguiram eliminar esses atingidos pelo Novel. Acabou com a análise do auxílio financeiro. Nós esperamos que não tenha interferência de desembargadores que vão ainda piorar mais ainda a situação do atingido, porque o rio continua inapto para a pesca. O rio não tem como falar que ele não tem poluição. Nós estamos fazendo laudo por nós mesmos, já foi feito os laudos, tem laudo de Marinha, tem o laudo da Fiocruz, tem o laudo da EICO dizendo que está contaminado os alimentos, frutas, verduras, vísceras de animais. Eles não tiveram sequer a decência de fazer exame do ser humano. Então eu espero que o TRF6 compreenda o pedido de nós, do Novel, que tivemos uma quitação final ilegal. Não existe quitação final para dano contínuo. E lembrando que na época da quitação final, que a Daniele Maranhão, que era desembargadora, que eles sumiram com ela, que mandou pagar o auxílio financeiro e também devolveu o auxílio financeiro, que quando alguém ajuda o atingido, eles desaparecem com eles. Era pandemia, ela disse que aquilo ali era uma vergonha, o que ele estava fazendo com o atingido. O atingido ou pegava ou ficava sem nada. Um monte de gente desempregado, não sabia o que seria no futuro, como que agiria, se ia poder trabalhar, se não ia, um monte de gente morrendo. O que a pessoa fez? Ou assina, ou pega, e muitos assinaram documento até sem saber o que estava assinando. Ali veio aquela quitação plena, que prejudicou os atingidos de receber na Inglaterra, e deu quitação final nos atingidos 9. Aí restou os 125 meses, que são os 10 anos fechados na repactuação. E eles vão tentar derrubar esses 125 meses dos atingidos, sendo que ele já é por direito, não é uma nova indenização. Os 125 meses é o complemento do que nos foi tirado, do que foi tirado do atingido, ficando de fora areieiros, carroceiros,
garimpeiros, lavadeiras, donos de MEI e CNPJ. Só reconhecer duas classes, agricultores e pescadores de carteira profissional, e não prolongaram para poder a pessoa ter direito de tirar a carteira, não prolongar o prazo para poder entrar no CARF, que é a de agricultura, mas o PID, que é a quitação final, R$35 mil, pode prolongar uma, pode prolongar duas, três, quatro, quantas vezes for necessário, com o intuito de dar quitação e tirar a responsabilidade da costa das mineradoras e dando uma quitação definitiva com o atingido, com o Rio Doce com dano contínuo. Não existe quitação final para dano contínuo. Então, TRF6, presta atenção, não prejudica mais ainda os atingidos. Mande pagar esses 54 meses, porque os atingidos estão precisando, e muito.